Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira nós vamos falar do interesse do Atlético Paranaense no zagueiro Davi Duarte e no meio-campista Bruno Praxedes. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esses dois assuntos. Então vamos lá para o vídeo de hoje, pessoal. Segundo informações do jornalista Thiago Marquezine, dono do canal 3 Pontos aqui no YouTube, e em parceria com o Vinícius Furlan, do portal Tretes e canal Tretes TV, aqui do YouTube também, o Atlético Paranaense negocia as contratações do meio-campista Bruno Praxedes e do zagueiro Davi Duarte. Para quem não se recorda, Bruno Praxedes, meio-campista formado pelas categorias de base do Internacional, teve seus direitos econômicos adquiridos pelo Red Bull Bragantino em janeiro de 2021, no início do projeto Red Bull aqui no futebol brasileiro, e atualmente se encontra emprestado ao Vasco da Gama desde a metade de 2023 e tem contrato com o Clube Cruz Maltino até 31 de dezembro desse ano. E embora o Praxedes ele tenha se apresentado em um bom nível nos seus primeiros momentos com a camisa do Vasco, a verdade é que ele foi perdendo rendimento com o passar do tempo e atualmente não é nem titular e nem um substituto recorrente do ponto de vista do treinador interino do Vasco da Gama, que se chama Rafael Paiva. E se vocês forem pegar, por exemplo, as redes sociais como termômetro, as reações da torcida do Vasco sobre a possível saída do Praxedes são extremamente positivas. A impressão que a gente tem é que não existe um único vascaíno no Rio de Janeiro que não toparia trazer o Bruno Praxedes nas costas do Rio até Curitiba, caso ele acerte com o Atlético Paranaense. E nesse contexto, gente, se a gente for considerar que a diretoria do Atlético Paranaense decidiu que não realizaria novos investimentos na formação do elenco nesse momento, eu até entendo que a contratação do Bruno Praxedes, embora em um mau momento técnico, poderia funcionar quando a gente relembra que era um jogador e considerado extremamente promissor no seu início de carreira e com apenas 22 anos de idade. Agora, isso não significa, em hipótese nenhuma, gastar valores estratosféricos nessa negociação. Tem gente dando conta que o Atlético toparia pagar 12 milhões de reais para adquirir o Bruno Praxedes em uma fase. Para mim seria assim um autêntico absurdo. E aí, lógico, nesse caso eu sou totalmente contra esse negócio. Se for para contratar Bruno Praxedes, que seja um modelo de negócio que faça sentido do ponto de vista do Atlético. Ou seja, um empréstimo até dezembro desse ano, até dezembro do ano que vem, para que o Atlético possa tentar recuperar o jogador, a confiança, a boa fase técnica dele, com os direitos econômicos pré-fixados, que o Atlético possa pagar um valor até o final desse contrato para adquirir o Bruno Praxedes em definitivo, caso consiga recuperar tecnicamente o jogador. Se não for assim, aí eu prefiro que nem venha, que o Atlético não gaste dinheiro contratando um jogador em uma fase, e aí, como eu disse, basta analisar a reação da torcida do Vasco a essa possível saída para entender que o Bruno Praxedes realmente vive uma fase técnica muito ruim. E aí, falando um pouquinho de Davi Duarte. Davi Duarte é um jogador formado pelas categorias de base do Goiás, que durante muito tempo defendeu o Esmeraldino lá do Serra Dourada. Teve uma rápida passagem pelo Fluminense e defende o Bahia desde o início da temporada 2023, quando ele chegou emprestado, e no início de 2024 foi adquirido em definitivo pelo Clube Baiano. A grande questão é que o Davi Duarte, assim como o Bruno Praxedes, também tem sido extremamente pouco utilizado pelo Rogério Ceni. Se a gente for somar as principais competições que o Bahia disputou nessa temporada, né, Copa do Nordeste, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, o Davi Duarte soma 4 aparições no ano. Estamos aí no dia 6 de agosto, nesse momento. E outra questão que me preocupa é que, embora seja fisicamente um jogador muito forte, o Davi Duarte tem 1,90m, 1,90m, 1,92m, a depender de onde você consulta essa informação, eu realmente tenho um pouco de dúvidas se ele poderia ser uma opção válida dentro do modelo de jogo idealizado pelo Martin Varini. Um jogador com esse tipo de porte físico, falta um pouco de velocidade para trabalhar nas transições defensivas, e para uma equipe que vai se propor a pressionar a saída de bola do adversário, esse é um elemento técnico que a gente tem que considerar fundamental. E aí, uma outra questão, gente, que eu vou trazer para reflexão de vocês, é algo que eu trouxe que vou resgatar lá do vídeo onde eu analisei a possível volta do Paulo Autuori, depois confirmada ao Atlético Paranaense. É um aspecto negativo que eu trouxe naquele momento, que foi a tendência ao Atlético voltar a trabalhar o mercado de transferências, dando ênfase a esses jogadores brasileiros que rodaram e rodaram aqui pelos clubes do Brasil, sem conseguir se firmar e se destacar em lugar nenhum, e muitas vezes gastando altos valores para contratá-los.
E se a gente não vai investir na contratação desses jogadores, a diretoria decidiu que seria assim, eu não tenho a chave do cofre do clube. Eu não sei dizer quanto o Atlético tem em caixa ou não. O que eu posso dizer é que a minha impressão não é diferente de boa parte da torcida, que o Atlético deve ter sim fluxo de caixa suficiente para investir e que poderia e deveria investir em algumas peças nesse momento. Mas se a decisão é de não investir nessas contratações, de buscar oportunidades de mercado, que o Atlético seja minimamente criativo para encontrar boas opções. E aí eu trouxe aqui alguns nomes que eu considero mais interessantes do que o Davi Duarte especificamente, para que a gente possa considerar e para que vocês possam entender o que eu estou falando. Se a gente for falar em zagueiros brasileiros, você tem, por exemplo, o Marcelo, que foi formado pelas categorias de base do Santos, durante muito tempo defendeu as camisas do PSV Eindhoven e do Olympique de Lyon. No Lyon ele chegou inclusive a ser capitão do Lyon durante algumas temporadas. Ele se encontra aos 37 anos sem contrato desde que ele deixou o Western Sydney, lá do futebol australiano, no último dia 30 de junho. Ele jogou praticamente todas as partidas dessa temporada do futebol australiano, durante os 90 minutos, e por mais que aos 37 anos eu entenda que ele não seja uma contratação para solucionar um problema de longo prazo, se você consegue, por exemplo, fechar um contrato com ele até 31 de dezembro de 2024, com a possibilidade de estender até dezembro de 2025, por exemplo, caso o rendimento dele justifique essa extensão, talvez ele possa ser uma alternativa interessante. Um outro nome que se encontra livre do mercado desde que deixou seu último clube é o Wallace. O Wallace é um zagueiro formado pelas categorias de base também do Santos, que defendeu clubes como a Lazio e o Mônaco no futebol europeu, e se encontra livre no mercado desde que ele deixou o Ittihad Kalba, FC do Emirados Árabes Unidos, e poderia ser uma opção, até mesmo lógico, de quanto ele gostaria de receber a título de salário, mas é um jogador mais interessante do que o Davi Duarte, por exemplo. Se a gente for sair de alternativas brasileiras, aí você vai trabalhar com jogadores sul-americanos, jogadores latino-americanos, né? Porque eu vou falar de um mexicano. O Carlos Salcedo é um zagueiro de 30 anos do México, que se encontra livre desde que deixou o Cruz Azul no último dia 30 de junho, que soma mais de 40 partidas pela seleção mexicana, com 1,85m, poderia ser uma alternativa bastante interessante para o Furacão, a depender de quanto dinheiro ele gostaria de receber. Mas é aquilo que que eu sempre digo aqui quando a gente fala de transferências. Você não vai entender quais são as pretensões financeiras de um jogador, a menos que você passe a mão no telefone e se interesse em perguntar ao representante dele, por exemplo, ou ao intermediário. Um outro nome latino-americano que poderia funcionar no Atlético em algum contexto de curto prazo, o Federico Fazio. O Federico Fazio, assim como o Marcelo, tem 37 anos de idade, vestiu na Europa as camisas de Sevilha, de Tottenham, de Roma e se encontra livre no mercado desde que deixou a Salernitana no último dia 30 de junho. Da mesma maneira que o Marcelo, não vejo ele sendo solução de longo prazo, até pela questão da idade, mas para ocupar uma vaga no elenco e jogar uma partida ou outra até o dia 31 de dezembro, talvez ele pudesse ajudar. Porque não, é um jogador interessante, jogador experiente, jogador de seleção argentina, jogador que participou de Copas do Mundo, poderia oferecer uma liderança para esse elenco, que esse elenco, às vezes, que esse elenco, do qual esse elenco poderia se aproveitar. Tá? E aí, se você for ser mais criativo ainda, você vai começar a trazer algumas alternativas pouco prováveis. Você tem, por exemplo, o Pepe, zagueiro luso brasileiro, né? Não renovou o contrato com o Porto aos mais de 40 anos de idade, mas, segundo se diz, a intenção dele é permanecer na Europa. O caso seria de ficar de olho nesse jogador para ver se de repente não se consegue algum tipo de negócio com ele, caso a janela de transferências da Europa se encerre, né, no começo de setembro, e ele não tenha conseguido se colocar no mercado ainda. Outros nomes, assim, curiosos, interessantes que poderiam surgir. O Simon Kjaer, zagueiro dinamarquês, acho que é o jogador que mais vestiu a camisa da seleção da Dinamarca na história, também está livre desde que deixou o Milan, né? No último dia 30 de junho. Vinha jogando pouco no Milan. Não sei que tipo de alternativas ele terá no futebol da Europa, ou se terá alternativas no futebol da Europa, mas poderia tranquilamente ocupar uma vaga aqui no Atlético Paranaense até dezembro, por exemplo. Tem 35 anos de idade. Outro nome, e o último desses nomes diferentes, o Konstantinos Manolas, zagueiro grego de 30 e... Deixa eu ver que idade tem o Manolas, que esse eu confesso que eu não me lembro. Manolas tem 33 anos de idade.
defendeu a Roma e o Napoli, né? A Roma com mais destaque do que o Napoli, e se encontra livre no mercado desde que ele deixou o Sharjah FC, né? Na última temporada ele também defendeu a Salernitana no futebol italiano. Vem de uma temporada bastante oscilante, talvez pudesse ser uma alternativa, a depender, lógico, de quanto ele quisesse receber. O que eu tô dizendo aqui, gente, não é que o Atlético deveria ter contratar um desses ou mais de um desses, embora alguns nomes aqui realmente me agradem, tá? Acho que o Marcelo, por exemplo, poderia ser uma belíssima alternativa para o Atlético com um custo bastante baixo, visto que ele está vindo do futebol australiano. Até 31 de dezembro poderia ocupar uma posição no elenco sem nenhuma dificuldade. Mas o que eu tô querendo defender aqui é que se pense um pouco fora da caixa, que se saia desse mercado brasileiro, tá saturado de jogador meia boca e que normalmente custa bastante caro, e se busque alternativas diferentes que possam oferecer mais, sejam brasileiros, sejam estrangeiros, sejam veteranos, sejam jogadores mais novos, e que o Atlético possa fazer bem o seu papel, mesmo sem gastar uma fortuna, já que a diretoria decidiu que não investirá. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, sobre tudo isso que foi dito aqui. Gostariam de ver o Atlético contratar Bruno Prachedes? Gostariam de ver o Atlético contratar Davi Duarte? O que vocês acham dessa discussão sobre explorar melhor o mercado de transferências, né? Ainda mais nesse momento do ano, onde a temporada europeia acabou de terminar, tem muita gente ainda buscando uma recolocação em algum clube, e o Atlético poderia explorar e trazer alguns desses jogadores, caso assim desejasse. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.